Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o gerente de inteligência aqui da CIV, né? Eu sou o Jefferson, estou 1 ano e meio aqui na empresa e vou bater um papo com vocês sobre esse assunto, né? Compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem sobre esse segmento. Qualquer dúvida, eu acho que o pessoal da JET comentou, no final vocês podem falar as dúvidas que eu vou responder. Tudo bem? Então eu vou começar aqui a fazer o nosso bate-papo, né, dando uma introdução sobre o assunto. Se vocês quiserem me mandar, se tiver algum problema no áudio, com a imagem, vocês podem me mandar aqui, que aí eu dou um jeito. Tudo bem? Maravilha. Primeiramente, antes de falar sobre o assunto, né, de precificação, eu mudei aqui o slide, então eu vou passar uma agenda rápida, então falar um pouco de como é que funciona essa parte do monitoramento do mercado, a gente vai olhar muito para a concorrência, etc. Né, quais são as métricas mais relevantes dentro desse contexto. Né, a gente vai falar muito sobre pegar informações, pegar dados públicos que ficam disponíveis para o consumidor, né, tanto para o B2C quanto para o B2B. E como são muitos dados, né, a provocação aqui é quais análises que podem ser feitas com esse bando de dados. Tá, uma vez tendo tudo isso, eu vou apresentar alguns cases que a CIV aplicando essa metodologia em alguns clientes, né, qual foi o resultado tanto de conversão, de rentabilidade. Aqui é só para passar um pouco do contexto do e-commerce, então hoje cerca aí de 25% das pessoas já compram pela internet. São dados que vocês, se vocês já conhecem, vale reforçar, e quem não conhece fica a fonte aqui, tanto da CIV quanto do relatório do EBIT, do Web Shoppers da 32ª edição. Então o produto pode variar várias vezes de preço em um só dia, né? 96% dos consumidores comparam pelo menos em 4 lojas antes de fazer uma compra. É um segmento com baixíssimas barreiras, né, de entrada. Em 2015, teve 17 milhões de pessoas que compraram pela primeira vez, compraram no e-commerce em 2015, no primeiro semestre, e a previsão para esse mercado, né, a previsão mais recente de 2015, foi que fechou em 40 bilhões de reais. Tudo bem? Então vale a pena dar um panorama, porque é um mercado de muita competitividade, então é muito importante você conseguir fazer o monitoramento de mercado, da concorrência, como é que você cruza isso com os KPIs da sua loja. Como é que funciona a parte do monitoramento do mercado? Primeiro você tem que ter quais são os dados que você quer fazer o monitoramento. Então não basta você pegar só o dado por pegar, mas você tem que definir um escopo, né, saber principalmente quais são as perguntas que você responder. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o competidor que mais influencia na minha estratégia de preço, né, ou até mesmo quais são os produtos que eu posso mexer o preço e ganhar rentabilidade. Então são perguntas importantes que com os dados você consegue analisar e aumentar a sua rentabilidade. Né, quem são os seus principais concorrentes e quais são as métricas que você vai monitorar. Então, em um exemplo fictício, né, aqui a loja já é pai do Rafa, que em homenagem ao meu filho, imagina que isso aqui é um site que vende artigo de bebê, né, então artigo para bebê. Então aqui é um site que tem 5 mil produtos, tem uma taxa de conversão de 3%, com uma margem de 30%. Obviamente que são dados fictícios, quis colocar um pouco acima do que o mercado pratica, né? Taxa de conversão cerca de 1%, 1,5%, e a rentabilidade a gente sabe que é apertada, dentro desse segmento do e-commerce. Então o foco desse site, obviamente, é oferecer uma experiência de compra diferenciada, e ele não vai seguir o preço da concorrência para todos os produtos. Tá? Então vale a pena reforçar isso também, que no escopo você não precisa ganhar, né, ou seja, entrar na guerra de preço. Então o site aqui escolheu que ele quer sim, né, em alguns produtos ficar mais competitivos, para obviamente ter uma percepção de preço boa, mas também tem a parte da rentabilidade. A gente sabe também que é importante. Como é que casa essas duas coisas? É um paradigma, né? Como é que eu vendo mais, ganho mercado com rentabilidade? Eu vou passar um pouco sobre isso. Os principais concorrentes. Tem concorrentes do segmento e concorrentes que vendem todo tipo de produto. Os maiores, Walmart e assim vai. E Americanas. Né? E ele vai monitorar os produtos da curva A. Como que ele vai se organizar, né? Quais são os produtos
que ele está dentro do escopo, então só o produto da curva A, os concorrentes e as métricas. Então, o percentual de produto que está mais caro do que o mercado, o percentual do gap de preço, a gente vai falar um pouco sobre isso, e dos itens, né, um pouco da disponibilidade também. Isso tem que passar dentro desse processo de análise interna e externa, como é que faz para que ele consiga ter essa parte mais competitiva, né? Então, dos produtos da curva A, que representam 80% do faturamento, né, no caso aqui são 80 produtos. O outro ponto que é importante, né, é uma parte automatizada desse processo de captura dos dados. Se você for fazer isso manualmente, para 100 produtos em 5 sites, durante 20 dias, se você considerar 1 minuto aí para você pegar essas informações, né, você vai demorar aí 7 dias úteis, 7 dias corridos, só para você ter informação. Então, só para ressaltar, né, com ferramentas e soluções, você consegue ter esse tipo de informação bem fácil. Uma vez você tendo isso, já começa a aparecer essas análises. Então, se eu sei o meu preço, o preço da concorrência, eu consigo saber, por exemplo, que os produtos do meu site estão mais caro, mais barato do que o mercado, mas eu estou mais caro quanto? Eu estou mais caro 10%, e a minha ruptura versus o mercado. Uma vez definido esse cenário, né, nesse caso aqui, a gente vê que o site ele não está competitivo com os produtos mais relevantes. Ou seja, esse panorama que eu trouxe mostra que o site está monitorando os produtos da curva A, né, tem uma ruptura de 5%, um gap de preço, né, em média está 10% mais caro, em 80% dos produtos. Então, esse cenário, obviamente, precisa ser alterado. Tá? Então, isso a gente vai passar aqui no nosso bate-papo, ver como é que, através dessas informações, né, de mercado, dá para reverter esse quadro. Né? Então, o monitoramento, né, além do tempo, é muito passível de erro. Né? Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa de controle de videogame, né, aparentemente são 2 produtos iguais. Né? Só que a gente tem um detalhe, né, que um produto é de um determinado modelo de console e o outro de outro modelo. Então, isso também, se você pega essa informação errada, você pode comparar a banana com maçã e isso vai influenciar na sua estratégia de precificação. Uma vez você pegando essas informações dentro dos sites que você definiu, eu trouxe aqui uma análise muito simples para ilustrar, antes de analisar e de otimizar as informações que você conseguiu capturar, ao longo do tempo, né, como é que oscila o preço do produto e a disponibilidade também para fazer essas análises de ruptura. Tá? Então, por exemplo, ao longo do tempo aqui, a gente vê que um produto aleatório, dentro da loja Gé Pai do Rafa, vamos colocar, não está vendendo esse produto. Então, não está vendendo porque faltou estoque na minha loja, eu removi o produto de linha e etc. Se eu for entrar nesse jogo, né, através dessas soluções, você consegue ver, por exemplo, onde está marcado para a direita aí o destaque em verde, né, você vê que, por exemplo, o site da BB Store tem um posicionamento de preço um pouco mais lá para cima. O verde, que é Americanas, ela provavelmente fez uma promoção e voltou. O laranja, o Walmart, ficou um pouco mais estável, até no finalzinho ali tem uma curva bem parecida com a Americanas. Então você já consegue ver aí quem segue quem, isso é bem importante para você se posicionar. Né? O azul e o preto, que é o Baby U e Tricai, a curva é bem interessante, né? Porque ela vem numa pegada ali no começo. Os dois baixam o preço, depois eles seguem, depois ele baixa, depois ele sobe. Então você consegue ver quais são os produtos que eu estou vendendo bem e o mercado está acompanhando minha estratégia de precificação. Né? Quem são os meus principais concorrentes por produto, para você conseguir maximizar a rentabilidade e a conversão, não para todos os concorrentes. Né? Então, você não precisa seguir todos para todos. Você consegue otimizar isso também para cada produto, para cada loja. Tá? Então aqui a gente consegue ver os furos de ruptura, então o produto ficou disponível ali na BB Store durante um bom período, né, do dia 2 até o dia 9, ficou uma semana com o produto disponível. Se isso está acontecendo na sua loja, é sinônimo que você está perdendo venda. Né? Por exemplo, aqui ficou 16 dias disponível
no site da Americanas, nesse exemplo fictício, tá? Então, a parte do monitoramento, por que é importante? Você precisa saber quais são os produtos. No nosso caso aqui, a gente viu a curva A, né? O ideal seria monitorar todos para você ter uma visão, mas também tem uma questão aí de foco, do esforço que você vai conseguir colocar no começo, no investimento, para você conseguir justificar essa parte mais quantitativa das análises que serão feitas. Os concorrentes também é importante, né? Porque a gente sabe que nem todos os produtos, todos os concorrentes têm. Então, por exemplo, eu vou pegar uma linha de produto que é roupa. Concorrente de roupa são alguns. Concorrente de madeira, chupeta, que é puericultura leve, são outros. E aí você consegue fazer esse mix para você saber quem são os concorrentes que estão impactando mais em cada categoria de produto. Tá? Uma outra parte extremamente relevante é a parte do foco, né? Você monitora, mas isso não é importante. Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. Então, você tem que ter um objetivo claro e tomar as decisões baseadas nesse objetivo. Traduzindo, se eu tenho um site que o meu objetivo maior, dentre os meus modelos de negócio que eu tenho, é ganhar rentabilidade, primeira coisa, eu preciso identificar quais são esses produtos que vai me ajudar dentro do meu objetivo. Eu não vou sair mexendo em preço de produto para seguir a concorrência só para eu ficar mais barato e no final eu estou descolando do meu objetivo. Né? Se o meu objetivo é ganhar market share, o quanto de dinheiro, o quanto de esforço financeiro que eu vou ter para conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, para cada objetivo é importante você conseguir mensurar esse tipo de análise e conseguir direcionar os esforços dentro desse panorama. Tá? O trabalho manual, né, perda de foco, você vai colocar um time, uma pessoa para fazer esse tipo de trabalho, sendo que pode contratar soluções para pegar esses dados, já fazer a análise, tudo 100%. Né, e entender o cenário. Né? No nosso caso aqui, a gente viu um gráfico, está acontecendo muita coisa naquele gráfico. Né? Um produto ficou disponível, outro voltou, outro produto aumentou o preço, outro baixou, o outro seguiu, o outro produto tem um posicionamento maior, o outro menor. Quando você vai entrar nesse cenário, aonde você quer se posicionar, como é que você faz a leitura dessas informações. Uma vez tendo todo esse panorama bem definido, quais são as métricas, né, mais relevantes? Então, a gente tem a parte do mercado e tem a parte da sua loja. No caso aqui, a loja que a gente está experimentando. Então, no mercado, eu elenquei 3 métricas, né, os produtos que eu estou mais caro, né, naquele slide tinha 80% dos produtos está mais caro, de um determinado, de uma determinada amostra que você selecionou. Mas está mais caro quanto? Mas está mais caro 1%, 0,1%. Às vezes pode ser positivo, para você ficar testando ali se vale a pena ficar um pouquinho mais caro e o consumidor está escolhendo sua loja por outros atributos, né, que não é o preço. Afinal de contas, nesse caso, a experiência do consumidor, o sortimento, o frete, etc., pode ser compensado através desse posicionamento. E a ruptura também, que é importante monitorar. Da loja, eu elenquei aqui algumas principais, né, venda, estoque, quantidade de peças vendidas e estocadas e o valor monetário disso, a margem percentual e a margem bruta, né, a margem em reais. Quantidade de visitas e conversão, né, quantas pessoas estão entrando no produto. E aí o que eu vou fazer agora, a partir de agora é separar, falar um pouco do mercado, explicar como que se lê, como que se obtém, como que se calcula, como que se aplica cada uma dessas métricas, olhando para fora, e olhando para dentro, como que você cruza essas métricas, né, e faz as análises para você conseguir aumentar a rentabilidade e a conversão do seu site. Tá? Então, as métricas de mercado, imagina que você contratou uma solução que tem esse know-how de pegar os dados, ver se o produto tem em todos os sites, etc. E você vai ter uma tabela dessa daqui. Então, por exemplo, produto A, a loja Gé Pai do Rafa tem, a Tricai também e assim por diante. No final do lado direito tem algumas coisas qualitativas. Né? Eu tenho o menor preço desses produtos, é a Tricai, R$ 99,00. Então, eu, quando comparo com o menor preço, eu estou mais caro. O outro, eu sou exclusivo, porque ninguém tem, está todo mundo disponível. O outro, eu estou mais caro de novo, e o último mais barato. Né? Então,
A primeira métrica, quando a gente olha para esse cenário, é o percentual de produtos mais caros. Né? Quantos dos meus produtos, quando eu tenho, e a concorrência também, quando eu bato a foto, quanto que eu estou mais caro e quanto que eu estou mais barato. Então, nesse exemplo, é 3/4. Por quê? Porque eu tenho 3 produtos que está mais caro no meu site, o A, o C e o D, dividido por 4, porque eu desconsidero o produto B, que é um produto que não tem o preço. Então, eu considero só os produtos que estão no mercado com preço sempre competitivo, ou seja, os produtos comparáveis. Tudo bem? E aqui a gente vai dando esse panorama. A segunda métrica é, uma vez eu sei que tem 75% nos meus produtos, né, comparáveis, que eu estou mais caro, mas eu estou mais caro por quanto? Então, uma outra métrica importante é essa parte do gap de preço, né, porque nada mais é do que a soma dos preços da minha loja, né, dividido pela soma dos menores preços, né, só dos produtos que eu tenho e o mercado tem, né, desconsiderando os produtos também, considerando só os produtos comparáveis. Então, nesse caso, eu tenho 22% de diferença de preço do meu preço com o menor preço do mercado. Né? Então, aqui, provavelmente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, que você está perdendo venda, porque você está muito mais caro em muitos produtos. Né? A gente vai qualificar essa frase de muitos produtos e muito caro se ele é importante, né, cruzando com a visita. Então, essa parte também é importante. Então, aqui significa que você está mais caro 22% do preço. Né? E aqui também vale ressaltar, por se tratar de média, né, são análises bem simples, mas tem um resultado muito bom. Você tem que tomar um pouco de cuidado com os outliers, porque tem um produto muito caro e um outro produto muito barato, na média, a sua diferença pode ser 0. Então, isso pode ser uma pegadinha na hora de você analisar e tomar alguma decisão. Tá bom? Então, precisa ficar atento a esse tipo de informação. E por último, não menos importante, né, a parte da ruptura. Né, eu tenho um produto, que é o produto B, né, que só eu tenho. Então é a ruptura do mercado. Uma outra análise que podia ser feita é quanto dos meus produtos eu tenho ruptura, que aí você está perdendo venda. Ou seja, uma coisa é você olhar para o mercado e ver aonde você tem oportunidade, às vezes até de posicionar ou de trabalhar melhor uma mídia, fazer o marketing de um produto que só você tem. E a outra coisa é você conseguir, né, ter a visibilidade dos produtos que você está indisponível para trabalhar isso de alguma forma, né, melhorando a reposição dos produtos e assim por diante. Então aqui só um resumo geral, né, o percentual dos produtos mais caros, a diferença e o percentual de ruptura, com todo o racional. Obviamente que esse material vai ser disponibilizado para vocês. E para vocês tiverem, caso vocês tiverem alguma dúvida, fica aqui com consulta. Tá? A parte de ler os números, né, eu vou passar só um apanhado geral de tudo que a gente viu. Como é que a gente entende isso, né, só os produtos da curva A? Então, por exemplo, o produto A ele está 23% mais caro do que o menor preço. Então, aqui a sugestão, né, você poderia tomar uma decisão de acompanhar o menor preço ou melhorar outros fatores, por exemplo, o frete, etc., para você conseguir melhorar a conversão. O indisponível no mercado, você pode testar aumentar o preço, né, fazer algumas ações de marketing e assim por diante. O produto C ele está mais caro, mas ele está muito mais caro. Então aqui você poderia também reposicionar esse produto, só que o produto C, ele tem... Não, o produto C não, é o D. O produto C, ele está muito mais caro. Então você pode entrar em contato até com o fornecedor e ver por que eu estou tão mais caro, né? Qual foi a condição que fizeram, por exemplo, para os maiores, 299, 298 no produto C, que está muito mais barato. Então você também pode entrar em contato com o fornecedor, negociar alguma verba de marketing, de rebate do produto. Tá? E o produto D, né, provavelmente é um produto tabelado, porque todo mundo está 199 e tem uma ocasião ali, né, de um site vendendo o produto a 198. Então, a mesma coisa, sinalizar o fornecedor. E o produto ele está um pouquinho mais barato, o produto E. Então, é legal também saber que você pode estar, às vezes, 3% mais barato, mas você pode ter produto a 30%, 40%. Pô, o produto está 40% mais barato, por que você baixou tanto? Você está perdendo rentabilidade. Né? Então, é legal olhar para o mercado para tomar esse tipo de decisão. Tá?
Cruzando isso com a sua loja, quando você tem todo um panorama do mercado, né, que a gente chamou de bando de dados aí, você tem os dados da sua loja. Então você consegue cruzar tudo isso para tirar o proveito das informações, né, e conseguir analisar para conseguir rentabilizar a sua operação e, obviamente, ganhar market share. Tudo bem? Dentro desse contexto de ganhar market share e aumentar a rentabilidade, eu trouxe só um guia aqui, vamos colocar assim, para a gente entender um pouco como é que esses fatores são impactados dentro de outras submétricas, né, subfatores. Então, faturamento, tem duas formas de aumentar faturamento. Ou você traz mais cliente, ou você mexe no bolso desse cara para ele comprar um ticket médio maior. Então, se o cara comprava antes uma mamadeira e uma chupeta, agora eu vou fazer ele comprar uma mamadeira e uma chupeta mais cara. Ou, né, o de baixo aqui, eu vou fazer ele trazer mais itens do carrinho dele. Em vez de levar uma mamadeira, vai levar duas. Né? Como é que a gente faz esse aumento? E cliente, ou eu invisto no marketing para trazer mais cliente, ou eu aumento a minha taxa de conversão. Eu mantenho meu número de visitas, só que eu aumento minha taxa de conversão. Por exemplo, eu tenho 100 clientes indo para o meu site, no cenário 1 eu converto 1%, eu converto um cliente. No cenário 2, eu vou converter 3%, então eu aumentei minha conversão, aumentei minha quantidade de clientes. Tá? Por outro lado, eu posso manter a minha conversão e aumentar meu número de visitas, porque eu também trago mais clientes. Aí, obviamente, que cada site precisa analisar como é que fica a sua estratégia, o investimento, para ponderar isso também. A rentabilidade, né, ou você diminui custo ou aumenta preço. Quando você diminui custo, você precisa negociar melhor os produtos e melhorar a sua operação. A parte do preço, ou você analisa esse fator olhando a demanda do mercado e a sua oferta, né? Por exemplo, você vende um produto a R$100 e aí você aumentou um pouquinho o preço e não caiu a demanda. Opa, então esse produto aqui eu estou comendo bola. Eu vou aumentar um pouquinho o preço porque não está afetando a demanda. São produtos que o consumidor não tem muita costume de pesquisar preço. Né? Então você consegue fazer esses testes. E os concorrentes, que é o tema principal que a gente vai olhar aqui, né, você consegue também olhar para o mercado e se posicionar frente aos outros concorrentes. Com base em tudo isso, o preço impacta diretamente na sua conversão e no seu mix de produto para conseguir aumentar a rentabilidade e o faturamento do seu site. E obviamente que indiretamente também vai trazer mais visitas, porque se você tem um melhor preço, não o menor, se você tem um melhor preço para aquele cliente, você consequentemente vai fazer com que esse cara volte no seu site mais vezes, aumentando o número de visitas e assim por diante. Tudo isso que a gente viu, né, a gente olhou muito para fora, tentei já dar um panorama interno e agora a gente vai olhar esses dados juntos, né, com o que você pode trazer de informação interna do seu site com informação de mercado baseando-se nessas 3 métricas que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, vou analisar só uma linha aqui e vou mostrar de forma gráfica como que cruza tudo isso, como que tira insights, né, de todos esses materiais. Então, por exemplo, alimentação. Vendeu 35 mil, de 1.400 peças, com preço médio de 25. O estoque, todos os indicadores internos da loja. Do lado direito, eu estou olhando para o mercado. Então, eu sei que alimentação, eu tenho 2.300 produtos. Desses produtos, eu tenho 10% que eu tenho e o mercado também. Desses 10%, né, eu tenho 30% que eu estou mais caro e estou mais caro em média 5% do que o menor preço do mercado, como a gente viu, né, nos exemplos anteriores. E a ruptura da concorrência, eu tenho uma oportunidade de trabalhar, né, todos que eu estou monitorando desse segmento, eu sei que a concorrência não tem metade dos itens, só eu tenho. Então aqui eu já tenho um baita conteúdo,
um baita relatório para eu conseguir tomar algumas decisões, né? Onde que eu vou aumentar o preço, onde que eu vou diminuir, quebrando isso a cada linha de produto e os seus respectivos produtos, né? Com base nesse cenário, eu tenho qual a categoria que eu posso ganhar rentabilidade, qual que eu posso melhorar a conversão e qual que eu posso melhorar a percepção de preço, né? Porque são 3 itens que eu vou explorar agora, né, de forma gráfica, para a gente conseguir cruzar a informação interna e externa. Por exemplo, quais categorias eu posso ganhar rentabilidade? Então, no eixo Y, eu tenho aqui meu gap de preço versus o mercado. Quanto mais para cima, mais caro, eu versus o menor. Quanto mais para baixo, eu mais barato versus o menor. O eixo X é a margem dos produtos, quanto mais para esquerda menor e direita maior. E o tamanho da bola é o número, é o percentual de comparáveis com o mercado. A gente viu que a alimentação era 10%, é relativamente baixo frente a brinquedos, que beira aí, né, mais da metade do sortimento que você tem, o mercado também tem. Então, quando a gente põe isso nesse gráfico de Google Chart e vê os quadrantes, né, o quadrante da esquerda superior são produtos que estão com preço acima e estão com margem baixa, né? Então, né, são itens que mesmo eu estando mais caro do que o mercado, eu estou com uma margem menor, né, do que a minha média, que são os 30% do nosso estudo de caso aqui. Então, para que eu consiga aumentar a rentabilidade, né, de alguma categoria, eu vou pegar uma categoria que eu estou muito mais barato do que o mercado, tá? Preço baixo e margem baixa. É uma categoria, a segunda categoria que eu tenho produto e o mercado também comparável, né, brinquedos é a maior, e aí eu quero posicionar esse negócio, essa higiene e saúde, para o meu quadrante, né, de eu quero continuar mais barato, só que eu não quero ser tão mais barato. Então você vai fazer isso, né, através você conseguir diminuir o seu gap de preço. Você tem produto que está R$ 500 e o cara está R$ 1.000, o mais barato, o que você vai fazer é aumentar o preço, colar dentro desse competidor e mesmo assim fica mais barato. Né? Algumas observações que vale a pena ressaltar aqui é que a categoria de higiene e saúde tem a menor margem do site, né? E você está com os produtos muito mais baratos que a concorrência. Então, isso é importante. Né? Como a gente ressaltou em alguns dos slides, tem que saber ler o número e tomar a decisão. Então, não vale também a pena pegar todos os produtos e aumentar o preço, porque a atenção aqui é porque essa categoria é a categoria que tem a menor conversão. Então, não adianta nada aumentar o preço, né, ter uma análise míope de que eu estou mais rentável, só que não estou vendendo. Então, tem que achar esse equilíbrio. Né, como é que se aumenta e o preço, aumenta a rentabilidade, só que não deixa a peteca cair na venda. Então, isso é extremamente importante. Por outro lado, você também pode analisar não só os produtos comparáveis, mas os produtos indisponíveis na concorrência e fazer também o mesmo movimento. Né? Mantém o mesmo gráfico, no eixo Y você tem o percentual de produtos indisponíveis na concorrência. E no eixo X você tem a margem dos produtos. Uma vez você tendo esses dois eixos, você tem que fazer um movimento dentro da categoria que tem uma indisponibilidade alta na concorrência, né? Você tem uma comparação alta também com a concorrência, e que você está com uma margem baixa. Então, para isso, você vai fazer, né, a mesma coisa, né? Só que aí você pode fazer um ajuste menor do que o outro. Porque aqui o consumidor ele já está acostumado a entrar no seu site, e aí a comparação é com o seu site, não é com o mercado, porque o mercado não tem aquele produto. Então você faz um ajuste menor. Com base nisso, a categoria de passeio ela está 15% mais barata, então você aumenta o preço de alguns produtos e se posiciona acima da média do site, que é justamente o movimento que a gente está fazendo aqui. Tá? Com relação à rentabilidade, o que a gente viu foi produtos mais baratos e produtos indisponíveis no mercado. Então aí você consegue fazer esse ajuste de preço para cima. A parte de conversão, né, o eixo Y é o percentual de produtos mais caros, o eixo X é a conversão, né, o tamanho da bola é a comparação também com o mercado. Então, qual é a categoria que eu preciso aumentar a conversão e, consequentemente, eu preciso diminuir o preço?
né? Então, se eu diminuo o preço versus o menor preço do mercado, significa que eu vou ter menos produtos mais caros. Então, eu peguei a categoria de brinquedos, que é a categoria que tem a maior quantidade de produtos que eu tenho e o mercado também, e vou posicionar ela um pouco para a direita, né, para deixar a conversão dela maior. E para ajudar nessa decisão, eu coloquei aqui, né, a informação de visita e margem de cada categoria. Então, por exemplo, brinquedos, eu sei que tem em média ali uns 50%, 60% de produtos mais caros, eixo Y. Eixo X, conversão de uns 3%, 2,5%. É a categoria que tem a maior quantidade de produtos comparáveis com o mercado. Porém, é a categoria que tem a menor quantidade de visita. Não tem nem 1.000 pessoas acessando por mês aqui dentro da nossa referência. E a margem dessa categoria, ela 13%. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Dentro desse mix, né, você tem que ver quais são as categorias, qual é o papel da categoria. Tem categoria que tem um apelo de valor maior, então você consegue fazer a categoria ser mais rentável. Outra é todo mundo tem, nesse caso aqui, né, a categoria que todo mundo tem, a maioria do mercado tem os mesmos produtos que você, então o consumidor obviamente que vai pesquisar isso, então você precisa ter uma conversão maior desses produtos, até por conta da percepção de preço que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. Então, com base nisso, você faz um simulador simples, né, conversão atual, você vai aumentar aqui de 0,5 pontos percentuais na conversão, né, o preço médio e essa venda incremental. Essa venda incremental, do que a gente está olhando aqui, tem uma fórmula bem simples, né? Eu vou tentar explicar ela de outro jeito aqui, porque para não assustar aí a parte das fórmulas, que é o seguinte, você vai pegar a sua conversão vai aumentar a 0,5, só que você já tem a visita, então você vai fazer vezes a visita, o preço médio, né, você vai baixar o preço. Então eu estou colocando aqui que eu vou baixar o preço em 10%, ou seja, eu vou dar um desconto de 10%, né, só nos produtos que eu tenho no mercado também. Só que eu não vou fazer isso para todo mundo. Eu vou fazer isso, né, esse vezes 50% no final da fórmula, só para metade desse universo. Né, e com isso eu tenho como estimar o quanto que vai ser o meu incremental de venda. Tá? Apesar da categoria, né, ser escolhida aqui, brinquedos, para fazer esse movimento, o maior incremento, né, fazendo isso aqui, é para higiene e saúde, porque é a categoria que tem o segundo maior número de visita. Né? Então, e o preço médio também dessa categoria ajuda a você conseguir ter um incremento maior, né? Porque a alimentação tem a maior visita, só que o preço médio menor. Então aqui, dando esse panorama geral, né, brinquedos, a segunda categoria em percentual de produtos mais caro, né, não é maior por conta da visita. Né? Então aqui eu dei um desconto de 10% e só metade de itens mais caros, né, dando esse cenário global. Tá? A parte da percepção de preço, pessoal, vou passando aqui, depois a gente abre para as perguntas, para que vocês consigam interagir um pouco mais com o material e eu consiga responder todas. Tá? A parte da percepção de preço, imagina que você tem 4 produtos de uma categoria de cadeira de comida. Né? Então, cadeirão aqui. E aí você tem os preços da sua loja, o menor preço do mercado, o status que a gente viu um pouquinho mais para trás, agora eu estou mais caro e assim por diante. Quantos dias eu estou mais barato versus os dias analisados? O que significa isso? Eu determinei aqui como exemplo os 20, né, são 20 dias úteis, né, 20 dias que eu estou monitorando, e eu estou mais barato metade desses dias no primeiro produto aí. Né, 10 de 20, 5 de 20 e assim por diante. E para cada produto, se eu tenho o número de visita, né, eu consigo saber, por exemplo, quais são os produtos mais visitados, né, que está mais tempo mais caro, ou mais barato, nesse caso aqui, mais barato. Então, por exemplo, o primeiro produto é o terceiro produto mais visualizado do meu site, dentro dessa categoria, e metade do tempo eu fiquei mais barato, só que hoje eu estou mais caro. Né? Indo por esse racional, eu tenho um 100% de share de visita desse departamento de cadeirão, para cada produto, 19, 3 e assim por diante. O que é a percepção de preço do produto?
nada mais é do que para cada produto eu tenho o share de visita vezes o percentual de dias mais barato versus o percentual de dias analisado, ou seja, 50% vezes 19, tá? Esse conjunto dessa última linha de 10, 1, 48, 1 e 0, somando isso, dá a percepção de preço do departamento de cadeirão, né, uma vez que eu tenho quantos dias eu fiquei mais barato, a importância desse produto, né, ao longo do tempo, em visita e a importância desse produto dentro do departamento. Né? Traduzindo tudo isso que eu falei, ao invés de eu chegar lá para a diretoria e falar que eu vou mexer no preço de todos os meus produtos, eu vou mexer no preço primeiro desse produto aqui, da cadeira verde. Porque agora eu estou mais caro, mas 100% do tempo eu fiquei mais barato. E ele é um produto que tem 5.000 visitas dentro desse contexto aqui do cadeirão. Né? Metade das minhas visitas está vindo desse produto. Ou seja, por que percepção de preço? Né? Porque toda vez que o consumidor entra, ele vai comparar esse produto com os concorrentes e está causando uma percepção ali, pô, o produto está caro, o produto está caro de novo, estou querendo, né, comprar na loja, mas o produto está mais caro. Para os consumidores que têm esse driver de preço, você não está mais caro só nesse produto, ele pode inferir que a sua loja é mais cara. Né? Então isso também é importante ressaltar. Né? Então esses 48 versus 59 significa que a percepção de preço da categoria é de 59. 48 pontos percentuais desses 59 vem só do cadeirão, porque ele representa, né, mais da metade, quase metade aí das visitas do seu site. Tá? Então isso é importante você conseguir mensurar. Tá? E o segundo aqui é o outro, né, tem 3.000 visitas, né, agora ele está mais barato, só que ao longo do tempo ele estava mais caro. Então também ele tem, né, um cenário ali negativo no curto prazo de percepção de preço. Uma vez tendo todos esses dados, tudo isso que eu apresentei, falei bastante de aumentar a rentabilidade olhando, né, para o concorrente ou para a disponibilidade e diminuindo o preço de alguns produtos que você está mais caro. Né? Então, com base em tudo isso que a gente falou, acho que o principal ponto aqui é você conseguir pegar todas essas informações, desenvolver essas análises com base em um objetivo muito claro, conseguir, né, transformar essas informações em ações. Então, fica aqui, né, um recado para formar as ações com as informações. Tá? Por último, aqui também não menos importante, a parte dos cases, que aplicando tudo isso em alguns clientes, né, aqui da CIV, a gente começou a ver que, obviamente, isso tudo é possível de ser aplicado. Então, o maior prazer é que eu trago para vocês, né, toda essa, vamos colocar entre aspas, teoria, material de embasamentos, só que também isso acontecendo na prática. Então, teve um cliente que não fazia nada disso, estava muito mais caro do que o mercado, conseguiu posicionar o preço dos produtos com a concorrência para conseguir vender mais, então focou muito na parte da conversão, porque estava perdendo muita venda, melhorou e conseguiu aumentar a venda aí de 3 vezes mais, né, do que a loja física, um varejista que vende no físico e no online. Um outro varejista, né, um grande varejista, conseguiu consistentemente durante um mês fazer esse trabalho. Então eles pegaram uma cesta de produtos, né, e todo dia mudava o preço dos produtos, olhava a concorrência, manteve aquele preço, né, fez um piloto controlado, e aí viu que durante um mês, né, a parte dos produtos, aumentando um pouquinho o preço, né, de alguns e baixando o preço de outros, conseguiu aumentar em 2 pontos percentuais a rentabilidade. Tá? E uma outra parte importante também, um outro varejista, né, a gente fez um piloto bem específico sobre essa parte de percepção de preço, né, tendo acesso ao Analytics, né, contrato de confidencialidade e tal, a gente conseguiu provar, né, que a percepção de preço está totalmente correlacionada com a conversão. Eu sei que isso é óbvio, mas também o óbvio pode ser explicado, então a gente conseguiu, né, ao longo do tempo, falar, ó, a sua percepção de preço ela vem caindo junto com a sua conversão. Então, o
principal recado é: foca nos produtos que você está mais caro e a concorrência tem os produtos, só que o consumidor está vindo na sua loja, está visitando, está tendo uma visita muito alta. Esses produtos a gente sugeriu para que o varejista comprasse a briga de ficar mais competitivo, e o resultado foi um aumento em 53% da conversão. Tá? Uma outra informação importante é que a gente bate muito na tecla aqui do comercial, de rentabilidade, etc. Só que isso também pode ser usado na parte do canal de marketing, né? O varejista aqui ele não tinha ideia se o que ele estava mandando no e-mail marketing estava mais caro ou disponível na concorrência, etc. Se você tem uma análise dessa antes de mandar o e-mail, você pode fazer uma comunicação diferenciada, você pode dar um tiro melhor, né, mais certeiro, porque você não está mandando um e-mail para o consumidor de um produto seu que está mais caro que a concorrência. Aí o cara vai entrar, a gente viu que 96% das pessoas comparam o preço, ele vai entrar na concorrência e vai comprar na concorrência. Então aqui a gente viu, né, que fazendo esse trabalho de mandar um e-mail marketing só para um pool de produtos, aumentando um pouquinho o preço dos produtos que estão disponíveis na concorrência, os produtos exclusivos, né, trazendo informação da sua loja e do mercado, trabalhando isso em um canal, você consegue rentabilizar melhor a sua operação. Tá? Então, gente, indo aqui para as conclusões e daqui a pouco para as perguntas, né, hoje, algumas provocações. Como é que você faz esse monitoramento? Né, o quanto de margem está deixando de ganhar por mandar um e-mail que só você tem, por ficar muito mais barato e você poderia aumentar o preço? Né, quantos consumidores que não voltaram a comprar na sua loja, né, que achou o preço mais caro? Então isso está totalmente correlacionado com a percepção de preço. É muito, muito, muito relevante que você consiga ter esse acompanhamento diário, mais de uma vez por dia, se for o caso, para conseguir ficar mais competitivo nesse mercado. Né, quantos e-mails que você está mandando com preço mais caro? Né, você sabe quantos produtos está disponível na concorrência? E se você troca o preço, você está analisando os dados internos, né? Você vai fazer uma promoção, você tem estoque, né? Você tem previsão de chegada do estoque, você tem alguma negociação com com o seu fornecedor, né? Aquele produto está vendendo bem, não está, porque às vezes trocou o preço, você está vendendo para 1, 2 ali, só que o produto nem estava vendendo, né? Não é um produto elástico. Então você está olhando a venda, você está olhando a margem, está olhando o estoque, então isso é super importante. Tá? Bom, pessoal, terminando aqui o nosso bate-papo, acho que agora vai abrir para as perguntas. Deixo meus contatos aqui da CIV, tem meu Skype, deixei aqui também, meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida específica. Acho que é legal agora aqui no finalzinho a gente ter as perguntas, né? Eu consigo já conversar com vocês aqui, tá? Se alguém puder enviar, acho que já enviou aí para a Natália, eu agradeço. O pessoal está perguntando, a gente pode usar a avaliação de gap de preços para mexer na negociação com os fornecedores? Não tem a pessoa que fez aqui a pergunta, mas uma excelente pergunta. Vou tentar dar um panorama. A Lúcia, que acho que não tem empresa, mas não tem problema. Eu falo aqui, beleza, para dar um exemplificado. Lúcia, excelente pergunta. O gap de preço pode e deve ser usado na negociação com o fornecedor, né? Porque quando você está negociando com o fornecedor, você está negociando, obviamente, o preço, quantidade do produto, quando que chega e assim vai. Né? Verba para marketing, lançamento e tal. Se você consegue mostrar para ele que, ó, tá vendo aquela estratégia que você definiu um tempo atrás, né, de eu ter tantos produtos do seu sortimento, com uma ruptura de, sei lá, 3%, e todos os produtos eu segui essa estratégia de preço que você me passou. Então, ao longo do tempo, eu fiquei com um gap de preço versus o mercado de X, e aí você tem essas informações e mostra para ele, consegue comprovar que você é o varejista, vamos colocar um varejista modelo, para você ter alguma negociação específica com esse fornecedor. Tá? Até porque a gente tem uma solução, a CIV tem a solução da indústria. Então a gente fornece para uma indústria, se você que tem um varejo está dentro ou fora da estratégia de preço. Então ele também vai usar com você, entendeu? Então ele vai para uma reunião, você vai chegar com um relatório e ele vai chegar com outro relatório.
né? Esses relatórios eles vão mostrar a mesma informação, só que de forma diferente, né? Você vai mostrar para ele que você estava mais caro ou mais barato do que o menor preço, o mercado mudou e etc. E ele vai te mostrar se você estava mesmo dentro ou fora da estratégia de preço dele. Eu consegui responder, tudo bem. Se você tiver mais alguma dúvida, pode passar aí para, acho que é para a Vivian que está moderando, e aí a gente quer saber se o monitoramento de mercado pode ser feito apenas através de uma contratação de empresas, pode ser feito diretamente pelo lojista. O lojista, no caso, é o varejo, certo? Então, o ideal, é o que a gente recomenda, é contratar soluções, por exemplo, igual a Cive, que automatiza esse processo de captura, armazenamento, organização e disponibilização através de uma solução simples para conseguir consumir, passar por todos esses passos que eu mostrei aqui, para que no final você consiga só tomar a decisão de que vai mudar o preço ou não. Né? Se você fizer isso manualmente, primeiro, tem uma limitação de tempo, né? Você vai investir uma ou duas pessoas só para fazer isso, né? Provavelmente a pessoa vai trabalhar um mês e vai sair, porque não é um trabalho fácil de ser feito, né? Passível de erro, você pode pegar uma informação errada e tomar uma decisão errada, e você não vai conseguir expandir isso para todo o seu sortimento. Então, por exemplo, eu dei um exemplo de 100 produtos fazendo manual, demoraria 7 dias. A gente tem empresa que monitora 100 mil produtos em mais de 20 lojas. Então, a gente está falando de milhares, milhões de URLs. Então, a gente conseguiria ter esse cenário mais automatizado. Tá? Respondi, pessoal? Então, maravilha. Mas foi a Vivian que perguntou. A Lúcia está perguntando quanto custa a ferramenta, né? Quais são os cenários em que o custo-benefício é melhor. Aqui eu colocaria que o investimento, né, a gente tem investimento de lojas que monitora, igual eu comentei agora, 70, 100 mil produtos para 20 lojas, e lojas que monitoram 10, 20, 30 produtos. Eu não consigo precisar um investimento agora, Lúcia, peço até o favor para depois você deixar os contatos, acho que eu tenho os contatos já dos seus contatos, você pode me mandar também, que aí a gente precisa entender o seu cenário, porque né, tem quantidade de produtos e outros módulos que a gente pode agregar, e aí a gente consegue te passar um valor mais preciso. Tudo bem? O Alex está perguntando como que essas comparações seriam feitas em produtos personalizados, como no caso de semi-joias, onde as coleções são exclusivas. Excelente ponto, Alex. O que eu mostrei aqui foi muito pautado em produtos que você tem no mercado também, né? Então, produtos que normalmente aí todo mundo vende. No caso de joia, a gente viu em alguns exemplos aqui, alimentação, roupa, que tem uma exclusividade, uma peculiaridade do segmento, né? A Cive, obviamente, tem um know-how de fazer esse tipo de busca nos sites, só que a gente também disponibiliza para que você consiga, através do seu know-how, através do conhecimento ímpar de cada segmento, no caso de joia, você é o melhor especialista para entrar dentro dos sites e associar os produtos dentro da Cive. Tá? Então, como é que funcionaria? Você tem, sei lá, 50 produtos. Tá? Fala, pô, eu vou associar um anel que tem uma pedrinha com um anel que tem uma pedrinha parecida. Você vai passar quais são os produtos semelhantes. A partir do momento que você faz isso, a Cive vai monitorar esses produtos, ou seja, vai entrar em cada site, vai pegar esses preços e vai te entregar todas essas análises relacionadas ao mercado. Se você está mais barato, se você está mais caro, se você tem um produto, se a concorrência também tem, você vai conseguir fazer alerta, você vai conseguir fazer dashboard, né? Tem todo um apoio aí. Faço uma questão de te explicar um pouco mais como é que funciona essa parte comercial, mas a parte da comparação, etc., é dessa forma. Tudo bem? O Henrique está perguntando, né, tem uma loja pequena e gostaria de monitorar os produtos no mercado. Como funciona para monitorar eles? Tem que cadastrar um por um? Não, Henrique, aqui, como é que funciona, né? Se eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, uma loja, igual a gente viu aqui, a loja do Gé Pai do Rafa, que tem 5 mil produtos. Né? O fluxo o varejo envia para a Cive os produtos que quer monitorar, os 5 mil, ou através do Excel ou através do XML.
a gente vai pegar esses produtos nos sites que você passou 10, 20, X, ou seja, isso é um escopo. Uma vez que a gente definiu isso, a CIV vai, através de algoritmos, de inteligência artificial, de cientistas de dados, vai entrar nesses sites, vai pegar os produtos que você mandou, vai associar esses produtos, né, um pedaço automático, um pedaço manual. Ou seja, eu preciso saber que uma mamadeira no site da Americanas é igual no Walmart. Então a gente faz essa associação. A partir do momento dessa associação, a gente vai fazer a visita desses produtos e vai te entregar uma plataforma que você vai conseguir acessar ela aonde você quiser, a hora que você quiser, e ter essas informações que eu passei relacionadas ao mercado e outras análises que tem dentro da nossa plataforma. Ficou claro? Tem mais perguntas aí? Tem. O Wagner está perguntando, os preços são monitorados via robôs de busca online. E para monitorar meu concorrente que não oferece um produto na web? Por exemplo, Wagner, se puder escrever aí, aqui só para ver se eu entendi. O produto, ele está, por exemplo, o cara vende na loja física, é isso? Porque tudo isso que eu falei, sim, são os robozinhos que entram, buscam os produtos. A gente tem, né, site com site, a gente consegue fazer, tá? Tá, então, imagina o seguinte. Você tem uma livraria, tá? Você tem a livraria Saraiva, que vende produto no site e na loja. Tá? Pelo que eu entendi, você quer saber o preço na loja e o preço no site. Pensando nesse cenário, a CIV faz parte de um grupo que tem uma empresa que chama Infoprice. Tá? A Infoprice é a CIV do offline. Né? Então, normalmente, quando você precisa pegar o preço de um produto na loja, o mais tecnológico possível que existe até a Infoprice nascer era o cara ir com o celular, vai lá na gôndola ou na Saraiva, propriamente dito, passa o negócio, um scanner, depois vai alguém, lê esse negócio, tabula. Perfeito, eu vou chegar aí, Henrique. Então, quando você não tem a Infoprice, você tem essa dificuldade de obter esses dados. Né? O que a Infoprice fez? Eles fizeram uma maquininha, né, um emulador de código de barra que você cadastra os produtos ali dentro. Então você põe 1.000, 2.000, 3.000 código de barra. Né? Imagina uma caixinha que tem um visor e aparece um código de barra. E você vai lá na consulta de preço, ou da loja, ou da farmácia, ou da livraria e etc. O foco, como a gente comentou aqui, é a parte de supermercado. Mas aonde tem consulta de preço, você coloca a maquininha embaixo, coloca a maquininha embaixo, troca o código de barra de acordo com a lista que tem lá dentro. A consulta de preço vai mudar, então, aquela maquininha, e tem um celular gravando o frame da maquininha. Né? Tudo isso, né, se você tem 1.000 produtos, se eu não me engano, são 15 minutos, 20 minutos que você consegue capturar. Se for por um processo normal, 1.000 produtos, a pessoa vai ter que rodar a loja inteira para procurar o produto. E a Infoprice vai direto onde tem o preço. Tá? Então, é só essa particularidade. Então, respondendo sim, a gente tem uma solução off e online, mirando um grande assunto, uma tendência que é a questão do omnichannel. A gente sabe que o consumidor consulta o preço no online e no offline. Então, a gente consegue abastecer, né, tanto a indústria quanto o varejo com relação ao posicionamento dos produtos, tanto no online quanto no offline. Tá? Então, o Henrique perguntou aqui se a atualização dos produtos é automática. A atualização dos produtos da CIV, no caso, que você perguntou. Né? Então, no exemplo dos 5.000 produtos, você mandou um XML. Se você quiser mandar mais produtos, é só atualizar o seu XML, a gente vai consumir isso. E aí, a partir do momento, né, dentro do escopo contratado, tendo aquela quantidade, a gente já vai atualizar os produtos diretamente na sua conta. Tudo bem? O Márcio está perguntando, um site consegue descobrir que o meu robô está buscando os preços e bloqueia? Olha, Márcio, ele até consegue, né? Só que ele bloqueia e a gente dá um jeito de visitar de outra forma.
né? Porque o que a gente faz é uma simulação de acesso humano. Então, como a gente tem um time de pesquisa e desenvolvimento aqui muito forte, a gente tem uma parte muito forte de pedinâmico, simulação, máquina virtual e etc. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de fazer essas visitas, né? Porque esse é o ponto central do nosso modelo de negócio, que é obter os dados. Então, respondendo sua pergunta, ele tem como identificar, tem como até separar isso no Analytics, né? Acho que tem um arquivo, o robots, ponto alguma coisa, e ele consegue separar acesso humano e acesso de robô. Até legal você falar isso, que hoje mais de um terço das visitas à internet são feitas através de robô. Então tem o robô da Siri, tem o robô do Google, tem o robô. Tem vários robôs que ficam indexando, que ficam procurando, que ficam simulando, né? Então acho que é legal também trazer esse número para vocês terem esse conhecimento e saber que sim, pode identificar, mas que a gente tem um time que consegue fazer esse parametrização para que não bloqueie. Bom, pessoal, pelo que acabou, acho que acabou aqui as perguntas. De qualquer forma, agradeço mais uma vez o convite da JET e o tempo de vocês. Acho que deu para passar o conhecimento. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, lembrar de alguma coisa, me coloco total à disposição, né? Tanto sobre o assunto, sobre a solução, sobre outras coisas. Né? Tem uma série de artigos, com 3 artigos sobre esse assunto, que está no meu LinkedIn, lá no Pulse, nas minhas publicações, se vocês quiserem também entrar lá. O material depois será disponibilizado para vocês. E eu me coloco total à disposição para a gente conseguir levar esse assunto e ajudar o e-commerce a ficar mais rentável e ficar mais competitivo. Pessoal, muito obrigado e tenham um ótimo final de dia e uma ótima semana.